Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, mas eu quero desejar a vocês um dia abençoado, cheio da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, cheio da presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aqui para vocês, Salmo 127, Cântico de Peregrinação de Salomão, capítulo 1. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Agora eu vou ler aqui o 3. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Então, nós lemos aqui, se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Muitas vezes a gente se encontra assim, Trabalha, as coisas não vai. Tá sempre faltando, Talvez seja isso aqui o problema. O Senhor não é o construtor da casa. E por isso que nós precisamos muito refletir na palavra do Senhor. Pedir a guia do Espírito Santo. Deixar as nossas crendices, as nossas vontades, o que nós pensamos, para que o Espírito Santo haja em nós. Aqui está dizendo sobre os filhos. Os filhos são heranças do Senhor. E os frutos do ventre uma recompensa. Como que você está tratando a herança do Senhor? Vamos pensar, se você recebeu uma herança, uma herança gorda, que não sei, sejam 100 mil reais, uma herança. Você deixa a sua herança nas mãos de qualquer um? Você dá a sua herança em dinheiro para outra pessoa cuidar para você? E por que os seus filhos, que são herança de Deus, você terceiriza para outro? Por que você entrega a educação do seu filho, a educação espiritual, a parte espiritual você entrega para outro, você leva o seu filho na igreja e deixa ali que o pastor ensina ou alguém ensina. Porque se fosse uma herança de dinheiro, você deixaria nas mãos de qualquer um e o seu filho, que é a herança do Senhor, você entrega para qualquer um. Às vezes você deixa a televisão, educar ele. Sabe, eu não sei nem como falar, mas o Senhor falou comigo sobre isso. Agora eu entendi muita coisa porque eu nunca consegui voltar a trabalhar quando o Miguel nasceu. Eu não entendia, mas uma coisa em mim eu não conseguia. Teve uma época da minha vida que eu fui fazer bolo, pudim, trabalhei como motorista de aplicativo, tudo para não ficar presa. Porque quando eu estava trabalhando de motorista de aplicativo, o meu filho me mandava uma mensagem: mãe, ainda não almocei. Eu podia estar onde eu estivesse, desligava e vim embora. Eu corria para casa. E eu não voltava mais, por nenhuma hipótese eu voltava. E eu não entendia isso. Tinha algo ali, Cada um vai ter, você não sabe o que eu passo, mas você também não sabia o que eu passava. Só que o que acontece? Talvez a sua confiança não esteja no Senhor. Você está confiando no que você faz para poder garantir algo dentro da sua casa. Porque eu achava muito estranho quando eu não queria ter filho. Tudo começou assim, eu nunca quis ter filho. Eu fui ter meu filho depois de 9 anos de casada. Meu marido sempre quis e eu não queria ter o filho. Porque qual que era o que ardia dentro de mim? Eu não queria ter filho para largar com ninguém. E eu também não queria parar de trabalhar para cuidar do meu filho. Porque a vida inteira eu sempre pensei assim, para eu poder ter, eu preciso trabalhar. Porque o meu pai, ele era um homem muito trabalhador, mas ele ele supria a necessidade assim de roupa e de comida. E eu queria ter minhas coisas, eu queria ter roupa, e as roupas assim, eu queria roupa de marca, eu queria ter as minhas coisas. Então eu cresci assim, que para eu ter as minhas coisas eu precisava trabalhar, E então foi isso. E quando eu casei, foi a mesma coisa. Eu preciso ajudar o meu marido, eu preciso trabalhar para eu ter coisas. E foi assim. Só que com o filho, eu sempre falava, eu não quero ter filho. Porque eu não quero deixar para ninguém cuidar. E eu nem sabia, eu nem tinha esse temor. Eu ia numa igreja, mas nunca foi ensinado sobre isso. Eu acredito, eu não me lembro, gente, mas eu vou falar pela minha memória agora. Eu não lembro nem de ser pregado essa palavra na igreja onde eu frequentava. Lá era pregado muito Davi, Pedro na prisão,
sabe? Tem muitas palavras que hoje eu leio e eu nem conhecia. Lendo essa parte eu entendi, né? Tinha alguma coisa ali que... Eu não sei, é um princípio, né? Porque quando Deus expulsa Adão e a Eva lá do jardim, né? Do Éden ali. Deus fala que Adão, né? Ele ia ter que trabalhar. Princípio, né? Quem tem que sair para trabalhar é o homem. Não tem conversa. A gente vive num mundo diferenciado, que as mulheres trabalham. É porque a gente não tá cumprindo o princípio. E é isso, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de tudo. As aves, Deus cuida do lírio. Tem uma palavra de Deus que fala, né? Que Deus cuida de tudo, quanto mais de nós, né? Que somos filhos dele. Então, é essa confiança, é essa coisa que o mundo, né, por estar dominado por Satanás, o mundo jaz do maligno, ele tirou esse princípio de Deus de dentro de nós. Ele tirou que a gente, mulher, precisa fazer para as coisas acontecer. E não é bem assim. Quando eu tive Miguel, eu não trabalhei mais, peguei algumas... tentei sim trabalhar em casa, né? Eu sou contadora, então peguei serviço para fazer em casa, mas assim, eu nunca deixei o Miguel, sabe? Não tô dizendo ficar igual uma parasita, né? E não fazer nada. Gente, foi muitas coisas na minha vida que não dá para eu falar aqui. Mas depois eu fui vender bolo de pote, eu fui fazer pudim, eu fui trabalhar como motorista de aplicativo, mas eu nunca larguei meu filho assim, sabe? E hoje eu estudei para ser perita judicial. Nunca recebi nenhuma nomeação até agora, porque eu tenho que esperar um juiz me nomear. Mas tudo tem um tempo. Por que que eu senti quando eu tava numa fase que eu tava buscando muito a Deus? Tava passando por algo tenebroso mesmo na minha vida, horrível. E eu lendo a Bíblia, eu senti que Deus queria que eu estudasse para ser perita judicial. E eu fui e estudei. Não aconteceu nada até hoje, já faz 2 anos, mas tudo é o tempo de Deus, né? Um dia isso vai desabrochar e eu vou saber o tempo certo que foi necessário, né? Eu estudei, fiz a minha parte e aguardo o tempo do Senhor, tá? Às vezes a gente não tem coragem para certas coisas porque falta confiança em Deus. Deus abençoe vocês, o dia e a semana.